6 vitórias, 5 empates e uma derrota. Aproveitamento de quase 64%. Marcou metade dos gols, Biner. 15 contra 30 do Racing. E 7 gols sofridos. O Cruzeiro, que, aleluia, conseguiu sua primeira vitória com o Fernando Diniz. Uma vitória que vale muito. Ele vai para a terceira final sul-americana na sequência, né? Ganhou a Libertadores com o Fluminense, a Recopa Sul-Americana e agora vai para a decisão da Sula. Teve um jogo mais fácil que o jogo do Corinthians contra o Lanús. Eu fui no La Fortaleza. O Lanús é o 26º colocado do campeonato argentino. O Lanús não ganha um jogo do campeonato argentino desde agosto. O Lanús tinha vencido jogos na Sul-Americana pela última vez nas oitavas de final contra a LDU. Nas quartas de final tinha empatado com o Independiente Medellín. O Lanús é bem inferior ao Racing. E o ambiente do Lanús, apesar de ser um ambiente muito legal, muito intenso, um estádio menor, mas de bairro e com uma torcida também bem fanática, tudo ali era mais fácil de lidar do que foi para o Corinthians no Ercilindro. Eu acho que o Racing tem algumas vantagens do jogo coletivo mais bem trabalhado que o Cruzeiro, porém o Racing também é vulnerável defensivamente. E se o time do Diniz conseguir encaixar um pouco mais até a decisão, eu acho que o Cruzeiro passa a ter um pouco mais de chances. Hoje as chances maiores são do Racing. A gente tem ali 3 semanas, né? Se memória não me falha, até a decisão dia 23 de novembro. Até a decisão da Copa Sul-Americana é o tempo que o Cruzeiro tem para se estruturar, porque individualmente o Cruzeiro é melhor que o Racing. Tecnicamente, quando a gente fala de potencial, o teto, o Dom que gosta de falar isso, o teto técnico do Cruzeiro é maior que o teto técnico do Racing. Porém, hoje o Racing é mais time, coletivamente mais bem preparado. E tem uma coisa que isso acho que pesa na Sul-Americana. Infelizmente, os times brasileiros, eles vivem como se fossem num mundo paralelo do futebol sul-americano. Isso não é de hoje, né? Se a gente for pegar lá nos anos 60, 70, os brasileiros, Libertadores não é tão importante, mais importante são nossos campeonatos nacionais, meio uma coisa que a Inglaterra fez por muito tempo na Europa. A Copa Sul-Americana é muito maior do que as pessoas dizem. Quando o time, olha a mobilização que a gente viu ontem na Argentina. Quando o time ganha a Copa Sul-Americana, ele vai jogar Libertadores ano que vem, os jornalistas de qualquer país do continente, aí você vai falar, o campeão da Copa Sul-Americana. Não é a Libertadores, mas é o campeão da Copa Sul-Americana, que para o continente inteiro é maior do que a Copa Nacional do seu país. No Brasil não, a Copa do Brasil é maior. Então, é legal que o torcedor do Cruzeiro entenda como esse título é grande. Como esse título é importante. Não é o maior título do continente, mas é um título que o continente olha do jeito maior do que olha se o Cruzeiro ganhasse a Copa do Brasil. É óbvio que para o Cruzeirense a Copa do Brasil, se tivesse tanto, seria mais importante porque ele joga para o torcedor dele. Mas eu quero colocar a Copa Sul-Americana no seu devido lugar, e não nessa maneira um pouco blasé, às vezes que eu vejo as pessoas, como as pessoas avaliam a Copa Sul-Americana no nosso país, cara. Aqui se fala muito noite de Copa, é uma noite de Copa, e aí as atenções realmente são redobradas quando por exemplo, uma semifinal de Copa Sul-Americana. Agora, eu compreendo o De Cesare, viu, Abel, amigos? De Cesare, quando ele não conhece, e eu acho que muita gente não conhece também, porque o que acontece? O Diniz ainda não conseguiu implementar o modelo que ele quer pôr. Vamos ver daqui 3 semanas se já vai estar mais com o jeitão Diniz, né, companheiros? Eu vi torcedores do Cruzeiro brincando em redes sociais, dizendo, mas nós, torcedores do Cruzeiro, também não sabemos como joga o Cruzeiro do Fernando Diniz ainda. Não, e o jogador do Cruzeiro dificilmente vai saber como joga o Racing também, porque as atenções estavam para outro lado. Não há problema nisso. Vai ter problema para a final. Se o Di Cesare chegar lá e não entender como é que joga o Matheus Pereira, o Caio Jorge e tal, que ele vai ter que marcar. Até aí tá tudo certo. Mas até lá, ele mesmo falou depois, até lá, ele falou, agora vamos focar no campeonato local e até lá teremos a preparação, o estudo. Para isso, né? Ele falou nesse contexto do que é o futebol hoje em dia, né? Todo mundo trabalha muito da mão para a boca. Normal, pô. Que, aliás, é um zagueiro muito interessante, viu? Passaporte italiano, cria do Argentino Júnior, que é um celeiro de jogadores, quase foi para aquela seleção italiana naquela leva do Retegui, que foi para lá, o Mantini era o treinador ainda. Então, é um zagueiro para se prestar atenção. Tem 20, 21 anos aí, bem interessante. Agora, o trabalho no Racing, e o Vitor falou isso, claro que é muito mais maduro. E eu não estou nem me referindo à fase Fernando Diniz, o próprio Cruzeiro, aos olhos do continente. Aos olhos do Brasil, mudou muito, né? O Cruzeiro esteve ausente, aí. O Cruzeiro era la bestia da América. E é um torcedor... O Bender está certo de reforçar o peso da Sul-Americana, mas o cruzeirense sabe desse peso.
cruzeirense, o gremista, o São Paulino, são torcedores com uma relação diferente com essas competições sul-americanas. O Cruzeiro constrói uma história desde a Supercopa dos Campeões da Libertadores, passa pelas Libertadores que ganhou. Então, o cruzeirense acho que tem um carinho extra a respeito dessa ressurreição internacional, que é uma ressurreição internacional do Cruzeiro. Estava na Série B nacional até outro dia, voltou a ser La Bestia da América. A Copa Sul-Americana, ela na fase de grupos, ela tem muitos times pouco conhecidos aqui no Brasil, né? Porque entram ali normalmente do quinto ao oitavo nos países, né, nos demais países aqui da América do Sul. Então, às vezes, vem um time peruano, ou chileno, ou equatoriano, ou colombiano, que a gente não conhece direito. Só que a edição desse ano teve muitos times de camisa. Muitos times que você olhava assim, eram times de Libertadores, tradicionais em Libertadores, que jogaram a Copa Sul-Americana. Agora, todo ano, quando entra no mata-mata, aí muda de figura. Aí o mata-mata é alto nível, conforme você vai chegando perto da final, são grandes torcidas, são grandes clubes, grandes campanhas, ou se não tem grandes torcidas, são times que chegaram com grandes trabalhos, como a Independente Del Valle, que já ganhou essa competição, é um time de muito respeito. O Atlético Paranaense ganhou duas, né? Então, é uma competição, sim, que na reta final ela vai crescendo, e o que a gente viu ontem é um jogo que poderia perfeitamente ter sido semifinal de Libertadores. Pelo peso que os dois times têm. Concordo. O Racing é um dos 5 grandes da Argentina. O Cruzeiro eliminou o Boca, só isso. O Racing tem muita torcida, tem muita tradição. Aliás, é considerado historicamente o primeiro grande da Argentina. E o Racing se fez grande antes de Boca e River. Ainda no amadorismo. Ainda no amadorismo lá, década de 1900, 1910, por ali. Ele era um todo-poderoso, não à toa é conhecido como La Academia, a academia do futebol argentino. Então é um time muito grande, muito forte. E vamos ter uma final de duas camisas pesadíssimas na história do futebol sul-americano. O Alexandre Matos, então, falando após a classificação do Cruzeiro, a primeira vitória do Fernando Diniz, então, se você pudesse, assim, o torcedor chegou ao Fernando Diniz. Vai ser difícil, mas eu só vou ganhar um jogo nesses 7 primeiros. Escolha qual? Escolha qual. Fernando Diniz vence, então, o jogo do Lanús, que garante o Cruzeiro na decisão da Sul-Americana. Antes da partida, o Alexandre Matos tinha falado, Zupac, que o Cruzeiro iria sofrer, mas iria passar. E eu acho que foi esse o desenho, não foi? Sofreu e passou. Principalmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo, assim, o Lanús começou o jogo muito bem. Lá Fortaleza com uma atmosfera forte. Não era a atmosfera que a gente encontrou terça-feira no Monumental. Eu não estava no estádio ontem. Você estava no estádio, eu assisti o jogo pela televisão. Mas o Lanús começou muito forte. De novo com o Marcelino Moreno sobrando. Chegou a fazer um gol espetacular por cobertura, mas estava ligeiramente adiantado. O Cruzeiro demorou para entrar no jogo, mas assim... O Cruzeiro fez um grande jogo? Não fez. Mas o Cruzeiro jogou melhor do que na ida? Sim, jogou. E jogou melhor dentro dos mecanismos que o seu técnico quer que o time jogue. Então acho que esse foi o recado importante. Dentro do que a gente espera enxergar de um time do Diniz, o Cruzeiro ontem deu pequenos, mas deu passos à frente. Controlou melhor a posse, rodou melhor a bola. O Lanús teve outra postura, o Lanús tentou jogar mais. Então, quando o Cruzeiro recuperava a bola contra o Lanús, um pouco mais exposto, ele, Cruzeiro, tinha um pouco mais de espaço para trabalhar. E a partir daí foi se sentindo confortável. E o curioso é que não fez o seu gol através de uma construção técnica por baixo, fez o seu gol através de uma recuperação de bola. O Gabriel Veron chega cara a cara com o goleiro, o Losada pega e na sobra, depois de 2 rebotes, o Caio Jorge faz o gol. A questão é que o Lanús, embora tenha levado perigo no começo e no final do jogo, ali, né, no desespero, é um time com muita limitação. O Lanús não é um grande time. Se o Cruzeiro vinha de 7 jogos sem vencer, o Lanús vinha de 10. Se o Cruzeiro está lá numa faixa intermediária do Campeonato Brasileiro, né, um pouco mais próximo das brigas por vagas, o Lanús abandonou o Campeonato Argentino, já estava mal, e agora que não tem rebaixamento mesmo, e o time brigava para voltar a ser campeão depois de uma competição internacional, depois de 11 anos, o Lanús largou o Campeonato Argentino, mas é um time com muitas limitações, que depende exclusivamente do Moreno e do Bou para ameaçar. Tanto que o Bou quase marca no finalzinho, a bola raspa na trave. Então foi uma vitória importante para o Cruzeiro. Agora, e o Cássio foi grande também ontem, naquela bola do Boggio ali, o camisa 8, ele... Agora, Luciano assim, Boggio. Luciano Boggio sempre com boas histórias e bons contatos. Agora, assim... A agenda é enorme. Agora, assim, mais importante do que a gente analisar
a qualidade da vitória, ou o tamanho da Copa Sul-Americana perto do tamanho do Cruzeiro, eu acho que essa classificação, ela diz sobre aquilo que o cruzeirense passou nos últimos anos e o que essa final representa para o cruzeirense. Acho que o Cruzeiro bateu um fundo do poço que talvez o Fluminense na época de Série B e Série C, ou nem isso, né, pelo tamanho do drama, é um fundo do poço que acho que nenhum clube grande bateu. E o Cruzeiro, pouco tempo depois, né, num olhar mais amplo, chega a uma final de competição internacional. Então, essa é a narrativa de uma classificação importantíssima do ponto de vista institucional para um clube do tamanho do Cruzeiro. Ontem, depois do jogo, a gente entrou ao vivo no Sport Center e eu estava falando sobre isso. O Cruzeiro volta para uma final continental depois de 15 anos. A última tinha sido em 2009, naquele fatídico jogo contra o Estudiantes. Mas estar em final continental não é uma novidade para o Cruzeiro. Só que no contexto recente do Cruzeiro, esse é um sinal de renascimento, é um sinal de grandeza, é o torcedor se sentindo de volta no lugar ou tendo um gostinho do que ele estava muito acostumado e que há muito tempo ele não conseguia e foi muito maltratado. Agora, o Fernando Diniz também, a gente já vê o Fernando Diniz até com algumas mudanças, né? Ele volta, joga no 4-4-2, tira o Barreal, reforça o meio de campo, volta com o Romero. A gente viu os jogadores, eu tava lá, Bel, e o estádio é muito pequenininho, assim, eu até brinquei que lembrava um pouco a Fonte Luminosa ali, parecia que a gente tava, as cores, Araraquara, menorzinho, um caldeirão, e dava pra ver, assim, a gente tava perto, né, era muito tranquilo de ver. Os jogadores do Cruzeiro ainda não entendendo muito as triangulações, sabe, eles apontando para onde cada um tinha que correr, porque ainda não é, obviamente, automático esse trabalho do Fernando Diniz. O Alexandre Matos falou ali, são duas equipes em estágios diferentes que o Cruzeiro está. É melhor para o Cruzeiro pegar o Corinthians ou é melhor para o Cruzeiro pegar o Racing, hein, turma? O que é melhor? Boa pergunta. Eu acho que... Melhor pegar o Racing. É melhor pegar o Cruzeiro. Como assim? O Corinthians. Não, o Cruzeiro Não, olhando para Desculpa. Cruzeiro só no coletivo. Desculpa, o Cruzeiro já está na final. Desculpa. É melhor pegar o Corinthians do que pegar o Racing. Também acho. Por quê? Porque vejo o Racing hoje... O Rafael Marques tem uma visão completamente diferente. Pode ter, eu acho ótimo que tenha. Isso aqui é um programa para se discordar mesmo. Finalmente do senhor. O Rafael Marques está lá na Praça de Pocitos. Tá bem lá. Levando o vento de frente ali, porque venta pra caramba. Pocitos, sim. Vento pampeiro. Mas, perto de Ponta Carretas, onde é o nosso hotel aqui. Mas Ponta Carretas é atrás, aí é Pocitos primeiro. Não é de ponta cabeça, não. Ponta Carretas. Corinthians. Eu acho hoje, para o Cruzeiro, melhor pegar o Corinthians. Por quê? Porque vejo o Racing um time, e eu acho, inclusive, que o Corinthians vai sentir hoje, um time mais aguerrido e mais focado nesse momento na competição. O Corinthians vai estar ainda sempre com aquela dúvida de campeonato brasileiro. Vai jogar o time inteiro hoje. E a campanha do Racing na Copa Sul-Americana mostra isso. É uma campanha mais sedimentada, uma campanha mais efetiva, é uma campanha de um time que está mais inteiro ao longo da competição do que o Corinthians nessa disputa pelo título. O Rafa Marques pensa diferente? Mas eu acho diferente, penso diferente pelo seguinte, eu entendo os argumentos do Eugênio, principalmente essa questão que associa o momento do Corinthians na Sul-Americana e o momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas o Ramon Dias, em algumas ações recentes, vem demonstrando claramente a sua preocupação em ganhar a competição continental, em ganhar a Copa Sul-Americana. Então, pegar o Corinthians numa final traria um contorno de pressão grande maior para o Cruzeiro, que é um confronto brasileiro. O Corinthians tem uma equipe que, por característica de jogo do seu treinador, gosta de pegar times mais técnicos, porque pratica o futebol de mais compactação e saída de velocidade. Notadamente, o Cruzeiro com o Diniz teria total soberania no controle do jogo, mais posse de bola, mas automaticamente o tempo ia passar do jogo e aí, de repente, esse contexto poderia ser ruim para o Cruzeiro, desconfortável de um Corinthians mais compacto. E o Racing, pelo menos nos últimos jogos, do que eu vi, é um time que também deixa jogar. É um time, sim, forte, bem montado pelo Costas. É um time que tem um modelo estruturado com a bola, mas é um time que também, sem a bola, tem algumas falhas. É um time que deixa alguns buracos. E aquilo que o time do Diniz habitualmente busca o tempo todo é espaço. Ele crê no futebol associado exatamente para batalhar o espaço. Se o adversário também tem uma natureza de ceder um pouco desse espaço, melhor para o Cruzeiro. Eu sustento a minha tese dessa maneira. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, lógico, que está feliz com a classificação e tudo mais, mas o torcedor estava lá
em Minas, fez uma baita de uma festa, mas não funcionou muito bem a festa não em Minas, mas está classificado para essa grande final. Senhores, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse Cruzeiro, porque o estado de Minas Gerais está brilhando, está alegre demais, Mariana Spinelli. Ah, Minas. O que vocês vão fazer? Vitória cabuloso. É isso, né? Ô, Mari, foi no sufoco. Mas agora a gente tem, olha, só tem brasileiro. A gente continua a questão da hegemonia, basicamente, né? E a primeira vitória do Diniz não poderia ter vindo em momento melhor. Primeira vitória do Diniz, a primeira decisão do Cruzeiro de Sul-Americana e o retorno do Cruzeiro para uma decisão continental depois de 15 anos. A última tinha sido, mais uma vez, repito, para o Fã do Esporte, 2009, quando foi aquele jogo fatídico de Libertadores no Mineirão. Mas é muito mais do que chegar... o Cruzeiro enquanto instituição, está muito acostumado a chegar à decisão. Perfeito. Não é novidade nenhuma. O Cruzeiro está numa final continental. Beleza, mais um dia normal no Cruzeiro. Só que nesse contexto tem um peso muito grande. Um peso do contexto da história recente, um peso do contexto da mudança de técnico, um peso do contexto do Fernando Diniz, do novo dono do clube também, e é o Cruzeiro agora que aguarda ou Racing ou Corinthians para jogar mais uma final. Ontem foi uma noite muito importante para o cruzeirense, assim. Eu acho que ontem o cruzeirense, que sofreu tanto nos últimos 5 anos, né, por aí, ele se reencontrou com um Cruzeiro que ele sempre aprendeu a conhecer. E não de estilo de jogo, não de qualidade de jogo. O Cruzeiro está muito distante ainda do Cruzeiro que a gente conheceu a nossa vida inteira. Mas ontem, ele já está melhorando em relação ao que ele foi nos últimos anos. Ontem, o cruzeirense se reencontrou com o verdadeiro Cruzeiro, né? Vendo um time se classificar para a final de uma competição internacional depois de tudo o que passou. Foi quase que um grito de libertação do cruzeirense, né? E o que o Alexandre fala é interessante. O jogo de ontem, essa classificação para a final, não pode ser um ponto isolado, porque isso sempre é possível de acontecer. Uma classificação fazer parte de um contexto isolado e não acontecer como algo perene, permanente. O Cruzeiro precisa se reacostumar a ser um time finalista de grandes competições. Então, me parece que esse olhar eles têm. Né, de tomar cuidado para não ser um fato isolado, mas foi uma noite que o cruzeirense não vai esquecer, como certamente não vai esquecer a tarde e noite do dia 23 na final lá em Assunção. O jogo do Cruzeiro não foi brilhante. É isso, tomou um susto ali, uns sustos no primeiro tempo, né? Mas depois no segundo tempo conseguiu administrar a vantagem. Eu acho que a grande notícia é o Cruzeiro melhorou em relação à semana passada. E o Cruzeiro tem que andar para frente. Quanto mais ele melhorar, maior vai ser a chance do Cruzeiro vencer mais jogos. É assim que as coisas funcionam. O Diniz ontem, com a volta do Lucas Romero, ele não fez a troca simples, o Lucas Romero pelo Wallace. As prévias, né? A gente colocava o Barreal lá na frente e ou o Wallace ou o Romero. Ele entra num 4-4-2 com o Wallace, Romero, Matheus Pereira e Matheus Henrique. Né? Porque o Barreal ele tinha entrado na vaga do Lautaro Dias. E o Wallace na vaga do Romero. O Lucas Romero voltou, mas ele povoou o meio, deu mais liberdade pro Pereira, junto do Gabriel Veron e do Caio Jorge. O Gabriel Veron recupera a bola, o Caio Jorge faz o gol. Caio Jorge em crescimento, ele começa a fazer os seus gols nessa reta final e bota o cabuloso, Vitória cabuloso na grande final. 7 jogos, primeira vitória, e era a vitória que importava, a que coloca o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Luciano? Os argentinos, a gente estava falando dos argentinos, da repercussão e tudo mais, lembrando que o Cruzeiro deixou Boca para trás também, né? Então tem sempre um brasileiro no caminho dos argentinos aí. E deixou Boca, ainda sob o comando do Fernando Seabra. O Alexandre Matos, né, ele exalta ali o papel do Ronaldo nesse processo, para o Cruzeiro voltar a uma final continental, mas poderia ter exaltado também o papel do Fernando Seabra, que por mais que tenha saído contestado, foi importante também nesse processo, era muito querido pelos jogadores. Passa por ele, o jogo de ida contra o Libertad. Sim, sem dúvida. Uma volta a ser um pouquinho mais tranquilo. Então, há um mérito do Cruzeiro nesse processo de reconstrução, que é ter tido uma visão linear do futebol e ainda que tenha tido uma mudança de comando no meio do caminho, sai o Ronaldo, entra o Pedrinho com uma gestão mais agressiva, compra de jogadores e investimentos, mas a gente percebe uma coerência no comando técnico. Desde o Pesolano, o Cruzeiro buscou um time, uma forma de jogar, independentemente do elenco que tivesse à disposição, que tenha posse de bola, em que o Cruzeiro seja protagonista. Então vai Pesolano, até mesmo a passagem do Pepa, o Larcamon, depois a volta do Fernando Seabra e agora o Fernando Diniz, são técnicos que pensam dessa forma,
que enxergam a grandeza do Cruzeiro. Então, até a final, eu vejo que o estilo do Diniz pode se encaixar e o Cruzeiro ter isso como trunfo também, capacidade de jogar mais com a bola, de ter posse, que ontem funcionou e ajudou o Cruzeiro a aliviar a pressão do Lanús. E o quanto é importante, né, depois de 15 anos, voltar, né, competir. Claro. Esse Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro, né? A gente voltar a falar do Cruzeiro numa final, né? Claro, colocar nesse cenário, né, que a gente está discutindo, ter esse destaque todo do Cruzeiro. O Diniz, ele chega no momento em que o Seabra fez todo um trabalho, todo um processo, desenvolveu jogadores importantes, né, protagonistas desse Cruzeiro. Eu não concordei com a demissão, achei até que foi um movimento bem arriscado da diretoria, porque é uma troca muito, né, extrema de jeito de trabalhar, mas o Cruzeiro montou um elenco muito técnico também. Então tem jogadores ali experientes, de um nível muito alto para essa assimilação acontecer, e agora com aquele objetivo que a gente falou no primeiro bloco, traçado, final, tem esse tempo todo para assimilar, para acelerar processos, e tem um super comandante à beira do gramado que tem todo esse conhecimento, pegando o Diniz do Fluminense, campeão de Libertadores, agora com possibilidade de Sul-Americana. É isso, então a gente fica no aguardo aí, na verdade o Cruzeiro fica no aguardo para saber quem vai enfrentar nessa final de Sul-Americana, ou Racing ou Corinthians, e é hoje essa decisão. Aliás, vamos fazer o seguinte, já que a gente viu os melhores momentos aí dessa classificação, a festa de Fernando Diniz com o seu elenco Caio Jorge e companhia. Torcida celeste, como é bom ver a mídia esportiva rasgando elogios ao Cruzeiro, que é finalista, né, da Copa Sul-Americana. Assim, vários cortes estou trazendo para vocês aí, sensacional, né, a mídia rasgando elogios à torcida do Cruzeiro, ao time do Cruzeiro, que foi o time aguerrido dentro de campo. Fernando Diniz, né, completando sua primeira vitória à frente do Cruzeiro. Então, assim, temos que parabenizar todos. Eu tô muito feliz com essa grande classificação do nosso Cruzeiro para a final. E quem venha, né, quem vença o melhor entre Racing. O técnico do Racing já deu uma alfinetada e disse que irá vencer do Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro tem que entrar com os pés no chão e a mente no, né, a cabeça no lugar, rumo, né, fazendo de tudo para conquistar essa vitória, que eu tenho certeza que esse título virá para o torcedor cruzeirense. O torcedor cruzeirense merece, e merece muito. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!